Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela companhia de quem está ouvindo ao vivo ou gravado depois deste Evangelho. Que Deus possa abençoar vocês. Já vamos entrando na nossa conexão inicial com Deus, trazendo no pensamento uma paisagem, um local que nos traz acolhimento. Vamos abaixando um pouco as nossas preocupações, deixando um pouco de lado os problemas da semana, os desafios, as vicissitudes. Vamos então, que é o nosso momento de prece, de ouvirmos sobre o Evangelho nesse mês de setembro. Todos os evangelhos foram direcionados à saúde mental. Este é o último evangelho do mês de setembro, mês que nós falamos da importância da saúde mental, dos cuidados com a nossa saúde física, espiritual e mental. O espírita deve ter o tratamento tripé: cuidar do corpo, como nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do nosso espírito, cuidar também do nosso psiquismo. São importantíssimas áreas que nós devemos cuidar para manter a nossa vida em equilíbrio pelo momento que nós ficaremos aqui na encarnação. Cuidar do corpo, pois ele é o veículo que nos mantém aqui, e neste veículo é que nós executamos o Evangelho do Cristo, a caridade, o amor ao próximo, através do nosso psiquismo, que é a construção da nossa vida atual, do local em que nós nascemos, da cultura, das informações que nós recebemos, e também do nosso espírito que vem já de séculos a séculos reencarnando para chegarmos até o conhecimento atual. Esse equilíbrio também com a espiritualidade que nos ajuda tanto, enquanto sentido de vida. Ter um sentido de vida é extremamente importante para a saúde mental. Quando nós falamos em saúde mental na ciência psicológica e psiquiátrica, nós não falamos da religião em si, mas sim de ter um sentido de vida. A religião fica por conta do sujeito escolher a que mais se afiniza. Tanto que aqui mesmo no nosso Evangelho, nem todos que escutam aqui são espíritas. Muitos se consideram espiritualistas, universalistas, outros umbandistas, candomblecistas. Cada um segue, então, uma religião a que mais se afiniza, a que mais fala ao coração, e tem ela, então, como um sentido de vida. E o próprio Kardec e grandes espíritos que estiveram aqui na Terra falaram, sim, da importância de ter um agrupamento religioso em certos momentos, mas o mais importante mesmo é o nosso interior. Tanto que Kardec, ele pontua, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pela frequência na casa espírita. A frequência ajuda, porque nós vamos ouvindo os conselhos, nós vamos aprendendo, temos um local de fazer a caridade. E o Espiritismo respeita todas as religiões, porque entendemos que cada pessoa está no seu degrau, no seu conhecimento, e isso sem elevar o nosso ego, achando que nós achamos mais do que o outro. Cada um está no seu patamar e vamos evoluindo constantemente. Hoje é dia 29 de setembro, não falei aí no início, terminando então o mês de setembro, e no próximo domingo teremos eleições municipais em todo o Brasil, e a gente quer pedir para vocês, vamos orar para que seja um domingo tranquilo, um domingo que possamos ir votar tranquilamente. Infelizmente, nós tivemos várias notícias, de uma eleição muito violenta, e nós vamos orar por essas pessoas, fazer o que o espírita é recomendado. E é claro, mais uma vez, uma semana antes da votação, a gente sempre orienta aqui para votarmos com consciência, obviamente, porque o vereador e o prefeito que nós vamos eleger é de suma importância também. Muitas pessoas falam muito mais
das eleições de governador e presidente, mas as eleições municipais são de suma importância. Então, repense, avalie o vereador ou a vereadora que você vai votar, o prefeito ou a prefeita, avalie com carinho, com cuidado, porque são de suma importância, que cuida aí do nosso município, da saúde, da educação, do lazer, enfim, de todas as áreas, e que possamos fazer aí mais um momento tranquilo e que possamos orar também para todas as cidades brasileiras que passarão aí pelo momento da democracia brasileira. Lembrando que nós vamos ter o evangelho normal. Quando tem o período de eleição, geralmente a gente entra um pouquinho mais cedo, vou tentar chegar um pouquinho mais cedo no evangelho, então avisando, talvez nós publiquemos o evangelho mais cedo devido aos barulhos. Depois que termina a eleição, às vezes passa muitas carreatas em volta, muitos gritos, a gente não sabe como vai ser aqui o controle no município. Então a gente costuma entrar um pouquinho mais cedo, a hora que termina ali, por volta de 5h15, para que não entre ali no momento também de barulho. Então, pessoal, nós vamos só passar esses avisos aí, porque nós temos as eleições e também a gente sabe que muitas pessoas às vezes trabalham na eleição, não vai conseguir estar aqui ao vivo conosco, mas depois vocês assistem mais tarde ou durante a semana o evangelho. E também no de hoje ajude curtindo, comentando, compartilhando, envie ao grupos espíritas. Vamos divulgar o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, e vamos fazer o bem também. Já entrando aí nas nossas conexões iniciais, vibrando junto com a espiritualidade superior, nós vamos para a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por mais um domingo, estarmos aqui juntos, felizes, agradecidos por essa oportunidade de orarmos, de ouvirmos um pedacinho do Evangelho e também de recebermos o passe. Deus, neste momento, direcione a minha voz, que ela possa chegar aos lares com todo o respeito, carinho e amor possível, aonde quer que essa voz atinja, seja com as vibrações de Jesus e da espiritualidade amiga. Que neste momento eu possa ser um veículo nas mãos da espiritualidade e que aqueles que estão escutando também possam receber a vibração e passar adiante os conhecimentos aqui adquiridos. Senhor Jesus, direcione este trabalho e também a finalização e início da nossa semana. Agradecemos, que assim seja. Graças a Deus. Tivemos aí um mês interessante, né, de falarmos da saúde mental. Eu tentei, obviamente, trazer temas que eu não tinha trazido até então aqui no Evangelho, temas esses que falam muito da saúde mental. Muitas pessoas às vezes não entendem. Nossa, como que o medo, como que eu tratar o medo, eu posso estar tratando da minha saúde mental? Nós falamos, por exemplo, na semana passada, uma pessoa com excesso de medo pode ter mais timidez, pode desenvolver ansiedade, síndrome do pânico. Então nós temos diversas questões que quando a gente fala de saúde mental, muitas pessoas ficam confusos. Quando nós tratamos e aprendemos a lidar com as emoções, com os gatilhos, nós vamos ter sim um melhoramento na saúde mental. Lembrando que o melhoramento da saúde mental, pessoal, ele é globalizado. Tem vários setores da nossa vida que a gente precisa ir organizando. Como nós falamos aqui no início do Evangelho, o setor físico, o setor espiritual, o setor social, iniciar às vezes projetos, enfim, tem vários fatores da nossa vida, por isso que é preciso se conhecer. A gente falou do autoconhecimento aqui também nesse mês de setembro. Então os evangelhos que a gente falou sobre a saúde mental, por exemplo, a responsabilidade pessoal, foi também o início aí de uma preparação para falar da saúde mental, responsabilidade pessoal, assumir o que é da nossa responsabilidade, o que está na nossa alçada de fazer, e assumir também o que é da responsabilidade do outro. Lembra que nós falávamos? Você tem muitas responsabilidades na sua vida, mas o outro também tem. E você não vai modificar ninguém, você pode influenciar pessoas, influenciar multidões, como Francisco de Assis nos alertou. Pregue o evangelho o tempo todo, apenas se necessário utilize palavras. Pregar de que maneira? Com ações verdadeiras. Somos observados o tempo inteiro.
Então Francisco já nos alertava. A vivência e o exemplo arrasta multidões. Você pode sim influenciar pessoas, decidir por elas não. A decisão do outro corre por conta do outro. Você pode influenciar seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu primo, enfim. Mas a decisão final é dele. Você pode influenciar no caminho do bem e deve. Mas a decisão final é do outro e muitas pessoas sofrem e entram em processos depressivos, ansiosos, achando que vai modificar a vida do outro. Não, a gente modifica a nossa. E com o exemplo da nossa, muitas pessoas seguem atrás de nós. Perguntam o que a gente fez, se estimula a modificar, a melhorar. Foi assim com os grandes espíritos que estiveram aqui. Demos exemplo de Francisco de Assis, tem Chico Xavier, tem tantos outros que estiveram aqui e deram o exemplo real, nas atitudes, no dia a dia, no trabalho, com os vizinhos, com a família, enfim. Falávamos então da sua responsabilidade pessoal. Falamos também da esperança, ter fé, ser ligado a algo que te dê sentido de vida, aumenta a sua esperança. Também melhora a sua saúde mental. Nós não vamos viver sem a ansiedade, lembra que nós falávamos? O que nós não podemos deixar acontecer é o adoecimento da ansiedade, se transformar em algo que a gente não consegue controlar. Então, uma ansiedade natural todos teremos, e é preciso que tenha. Mas nós precisamos ter esperanças para não nos desesperarmos, com o futuro. Se nós ficarmos em desespero, isso já significa que a nossa esperança está baixa. E o espírita compreende que nada é por acaso, que nós somos amparados pelos nossos mentores, pelos espíritos superiores, por Jesus. E nesse amparo, ninguém fica esquecido, como está lá no Evangelho. Se Deus alimenta, veste o campo, os animais, você acha mesmo que Ele esqueceria de nós? É o controle, a fé, o trabalho da fé também está interligado. Falávamos então da paciência. Paciência, a paz com consciência, ter ou ser paciente. E lembra que nós pontuamos que é importante treinar a paciência. Nós não adquirimos paciência da noite para o dia. Vou dormir, amanhã serei mais paciente. Não. Paciência é treinamento. Treinamento mesmo, porque se você não treinar, não se aplicar, não se direcionar, você não vai aprender a ser paciente. E lembra por onde começa a paciência? Começa pelo não julgamento, por entender que cada um tem um tempo próprio, que cada um vai desenvolver de uma maneira, que o mundo não gira em torno de você, gira em torno de todos nós. Todos estamos aqui, Deus deu a oportunidade da reencarnação para todos nós. Cada um no setor, numa família, num país, numa cultura diferente. Ser paciente com o outro, como que também nós adquirimos a paciência com o outro, sendo paciente conosco mesmo, perdoando e desculpando os nossos erros. Quando a gente se conhece e entende que como é difícil controlar as nossas emoções, desejos, situações complicadas, a gente é paciente com o outro. Como nós esquecemos, né, pessoal? Lembra quando vocês estavam lá no primário aprendendo a alfabetização? As primeiras continhas, 2 mais 2, 30 menos 10, que hoje você faz até de cabeça, rápido. Quem foi paciente com você lá, o professor ou a professora? A paciência, então, deduz que estamos diante de alguém que precisa de aprendizado. Sem a paciência não construiríamos nada. Imagina se os professores que nos alfabetizassem desistissem, não persistissem na nossa alfabetização, ensinando a gente a somar, subtrair, dividir, ensinando todas as matérias que nós precisamos para viver, a escola, ou quando nós vamos aprender uma profissão. Que seria de nós se não fosse os professores com a paciência? Ah, William, mas tem professor que perde a paciência. Sim, eu sei que tem. É um alerta para eles também. Mas tivemos professores que foram pacientes, que
que se aplicaram conosco, ou foram os nossos pais que sentaram junto de nós, nos ensinou as sílabas, as primeiras letras do alfabeto, como unir as letrinhas. Imagine, né, se nós não soubéssemos ler hoje, escrever, nós não teríamos a produção que nós temos aí diante, tão abundante no mundo. Falamos então da importância de conhecer a si mesmo. Para desenvolver essas qualidades, nós precisamos de autoconhecimento. E falamos de um tema então do medo. Olha a importância que foi falar sobre o medo, como eu comecei do Evangelho. Com o excesso de medo, nós temos grandes problemas também de saúde mental. Falávamos inclusive da timidez. Uma pessoa muito tímida, retraída, pode ter dificuldades até de passar numa entrevista de emprego, pode ter dificuldades de conversar com outras pessoas, de tirar dúvidas. A pessoa pode adoecer, pode se sentir desvalidada numa sociedade, pode ficar mais triste, pode entrar em processos depressivos mais rápido. Então, a saúde mental, falar de saúde mental é amplo. Como nós estamos em setembro, falando aí, obviamente, da prevenção ao suicídio, vocês que têm filhos novos, filhos adolescentes, a prevenção começa também no controle emocional, entendendo a vida como ela é. A vida terá frustrações, terá erros, terá momentos de medo. Muitas das vezes nós não vamos acertar da primeira vez. E é isso que tem que ser passado. Criamos então uma mentalidade errônea, porque as pessoas acham, talvez pelo excesso das mentiras da internet, que tudo será fácil, rápido, que nós só vamos ouvir sim na vida, que nós não vamos passar pelo luto, pelos processos dolorosos, pela dor física, dor moral e dor psíquica. Não passaremos na vida sem nenhuma dor. Passaremos por ela. Mesmo aquelas pessoas, lembra na época que começou a surgir algumas pessoas que não sentem dor física? Sim, temos algumas pessoas no mundo, mesmo assim essas pessoas passarão pela dor psicológica e dor moral talvez. Nós estamos na Terra com as vicissitudes e as provas e expiações. Se nós passamos para os nossos jovens e para as nossas crianças que eles não passarão por esses momentos de dores, eles não vão aceitar quando chegar na vida adulta e passar por um momento de frustração, perder o emprego, não passou na faculdade de primeira, enfim, todos esses problemas que nós temos na vida adulta. Chegou o dia de pagar a conta, não tenho dinheiro suficiente, tem que correr atrás. Momentos de frustração e de dor. É o que nós estamos vendo muito na atual sociedade. Isso é preciso falar e repetir, tocar nessa tecla. William, como que eu ensino isso para o meu filho? Em primeiro lugar, falando, dialogando sobre essas questões. Em segundo lugar, também demonstrando para ele como é a vida de fato. Ensinando o que é a frustração, ensinando os limites e o não. Não precisamos de agressividade para lutar. Não precisamos para lutar contra os filhos como se fosse um ringue. Não existe isso. A educação está ali no diálogo, ensinando. E muitos de nós chegamos na vida adulta assim. E aí, quando chegam os momentos das frustrações, adoecemos. Então, saúde mental também é falar não. Falar não é muito importante. Quantos nãos que você fala, às vezes, pode estar sendo uma caridade para o outro. Através do seu não, talvez a pessoa acorde, vá atrás do que ela tem que conseguir. O não também pode ajudar na sua saúde mental. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é um momento de Evangelho. Estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta aos espíritos: é lícito então repreender o outro? No mesmo capítulo está o não julgueis. E os espíritos falam: sim, você pode repreender. Não precisa ser com agressividade, humilhando a pessoa, desmerecendo, não. Mas, às vezes, você alertar a pessoa ou falar um não, você vai estar ajudando muito mais. Isso não diminui também
as oportunidades que nós temos de fazer a caridade. Tem pessoas que precisam do alimento mesmo, às vezes a pessoa precisa do material, naquele momento que ela mais precisa na vida é de um cobertor, ali a caridade vai ser assistida. Tem outros que têm tudo isso de material, mas não entendem a frustração. E como que nós somos caridosos com aqueles que ainda têm a ilusão que a vida é uma felicidade plena, mostrando que não é. E mostrando o outro lado, que os desafios, os problemas, as vicissitudes da vida podem ser encarados com felicidade. Como? A gente vai ficar rindo diante de um problema? Não. É ressignificando este problema. Se estamos no momento de dor, de luto, de desamparo, vamos olhar qual é a informação, qual é o conhecimento, entendendo que vai passar, que é um processo passageiro, pode durar dias, meses ou alguns anos, mas vai passar em algum momento, tendo esperança e paciência com aquele momento e não deixando a vida parar. A vida tem que estar em movimento. Assim nós vamos ter uma nova percepção da felicidade, que é o nosso tema de hoje, a felicidade. Nós temos que dar novos significados à felicidade. Nós sabemos pelo Evangelho que a felicidade não é deste mundo, porque ela é passageira, efêmera. E nós vamos ver que o conceito de felicidade ele foi mudando de acordo que foi passando as décadas. E a cada etapa de vida foi modificando mesmo. O conceito de felicidade hoje em 2024 é totalmente diferente de 2004, que por sua vez é diferente de 1974. Ah, William, mas felicidade é felicidade. Sim, a emoção. Então não confunda a emoção felicidade, ela não modifica. Se você voltar no tempo hoje, em 1974, e perguntar para aquela pessoa a emoção felicidade, ela vai te descrever da mesma forma que a pessoa agora em 2024. Ah, é uma coisa leve, eu sorrio, eu acho tudo agradável, enfim, cada um vai falar de uma forma, mas cientificamente, psicologicamente é a mesma coisa. Agora, modifica-se a pergunta: o que te faz feliz hoje? Aí você volta em 1974 e em 2024. E ali a pessoa vai responder uma coisa e em 2024 outra. Pode ser parecidos? Pode, porque nós estamos aí no mesmo, é um tempo próximo, entre aspas é próximo, de 74 para 2024. Mas se nós voltarmos, por exemplo, na época de Kardec, aí já passou bem mais tempo, 1864, bem mais tempo, outra visão de felicidade. A emoção é a mesma, a visão da felicidade é a outra. Por que que muda, pessoal? Porque a cada década nós temos novos descobrimentos, conhecemos novas coisas, mudamos perspectivas de vida. Passamos a experimentar novas experiências de vida, somos mais frustrados, etc. Para um paciente que está no hospital de câncer, chega para ele e pergunta: o que é felicidade para você hoje? Ele vai te responder talvez o processo de cura ou uma diminuição da dor. E aí você pode ir para uma outra pessoa que está saudável. O que é felicidade para você hoje? Terá outra resposta. Então perceba que a felicidade é um ponto de vista. Vai depender de como esse sujeito encara a vida e qual a sua necessidade real. Então nós entrelaçamos felicidade com necessidade íntima. Nós temos a necessidade real e a necessidade íntima. As necessidades reais são aquelas de sobrevivência. Precisamos do alimento, de uma casa, de pagar as nossas contas. E tem as necessidades, aquelas mais íntimas, que são os sonhos. Ah, eu não tenho necessidade de viajar para o exterior, mas eu tenho um sonho. Então, viajar para o exterior te daria felicidade. Por que então é importante nós fazermos essa distinção aqui no Evangelho? É porque em muitos momentos nós
estamos ficando tristes por questões que são passageiras, são felicidades muito passageiras e que passam tão rápido, que estão ligadas às coisas mais materiais e menos emocionais e espirituais. E aí nós temos uma percepção de uma vida triste quando ela em si não é. Não é diminuindo a sua tristeza. Se você está triste, você está. Mas é você mesmo que vai fazer essa autoanálise. Por que então eu estou ficando triste? Por esse ou aquele motivo. Vamos racionalizar. Então, se nós formos voltando, nós vamos ter essa percepção. Por exemplo, na Grécia, na época dos gregos, surgiu a ideia de que a felicidade estava ligada ao belo, ao que é bonito, ao que era cultural. Epicuro, filósofo grego do período helenista, acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. Sócrates, no momento derradeiro da sua existência, afirmou: o homem não são suas vestes, seu involucro, mas seu espírito. Olha como que muda então essa percepção da felicidade. Para Epicuro, a felicidade estava integralmente ligada na sabedoria. Para o outro, no espírito. Para o outro, no belo. Para o outro, na cultura. E vão ter pessoas que vão olhar todos esses sentidos. Eu acho que está em tudo. Está na arte, está na cultura, está no belo, está no cuidado do espírito, enfim. Por isso que é íntimo. E aí é preciso o autoconhecimento também para chegar à felicidade. Muitos cultivam a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios? São eles que nos movem, são eles que nos fazem levantar pela manhã e sair em busca do pão de cada dia. O excesso de tranquilidade também nos paralisa. Esse é um texto que eu peguei aqui do Mário Sérgio, que ele faz para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. O excesso de tranquilidade também nos paralisa, nos torna pessoas desinteressadas em aprender e progredir. As dificuldades têm função educativa e, se bem aproveitada, tornam-se lições de valor incalculáveis. Isso aqui, falar isso às vezes na atual sociedade, parece até um crime. Não, a felicidade deve ser o dia inteiro, etc, etc. Não podemos ter problemas. Isso é uma ilusão, pessoal. Nós não vamos passar a vida sem problemas, sem altos e baixos. Ponto final. Não sou eu que estou falando, é a realidade. Todos nós podemos olhar em volta. Mas fulano é muito rico, não tem problema nenhum. Tem problema, vai ter problemas emocionais, às vezes tem outros, etc. Talvez ele não tenha um problema financeiro. Mas a outra, eu vejo ela sempre sorrindo, mas você não sabe o que se passa no íntimo dela, dentro do lar dela. Não há pessoas no planeta que não tenham um ou outro problema ou uma ou outra frustração, ok? E na atual sociedade, quando a gente fala isso, às vezes muitos são mal compreendidos. Mas como espíritas nós entendemos, as vicissitudes nos faz caminhar, nos empurra para a frente, nos dá ânimo para estudar, para buscar um conhecimento, para tratar, para fazer a caridade. E isso nos ajuda a movimentar. E isso pode ser um processo de felicidade. Esses momentos de recaídas ou de decaídas pode ser compreendidas. Poxa, eu estou passando por esse momento aqui, isso vai me fazer progredir. Isso vai me alavancar. Com esse conhecimento que eu estou buscando neste momento de dor, vai me servir no futuro ou no presente. Atualmente, o pensamento atingiu então um período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. A felicidade torna-se a busca incessante por bens materiais ou a renovação deles, ou seja, nunca estamos satisfeitos. Compramos um carro, queremos o outro, trocamos celular cada ano, essa casa não está boa, já vendemos ou alugamos outra, ou seja, estamos em constante ansiedade por coisas materiais.
Isso também é problemático, quando nós direcionamos os bens materiais como felicidade. Engraçado que na atualidade, dos anos principalmente de 2016 para cá, as pesquisas sobre felicidades, mais de 80% da população tem respondido relacionado aos bens materiais. Isso é um alerta para nós, principalmente para nós espíritas, que sabemos que tudo é passageiro, até o nosso corpo físico, não vamos levar absolutamente nada, que o apego é prejudicial e pode prejudicar a nossa saúde mental. Imagine então numa sociedade, principalmente dos anos de 2016 para cá, que pontua excessivamente: eu preciso do carro do ano, eu preciso do celular do ano, da roupa do ano, do tênis do ano, enfim. Nós vamos, pessoal, precisar do material, obviamente. Precisamos da roupa, do celular, do carro, sim. Não é isso que estamos falando aqui. É essa possessão por uma troca contínua e fazendo pessoas se endividarem. Endividarem a cada dia, cada ano. E muitas pessoas estão doentes e não sabem. Eu trouxe até aqui no livro que a gente está lendo, do Marlon, dos Cultivos das Emoções, que a alegria, ela é sim uma condição positiva e estimulante. Mas a alegria em excesso é o que, pessoal? Euforia. E na euforia eu posso tomar decisões impensadas. Lembra daquela regrinha que eu sempre passo aqui para vocês no Evangelho? Não tome decisão nem triste demais, nem alegre demais. Toma a decisão no meio da ponte, com as suas emoções em equilíbrio, porque você vai pensar com mais raciocínio. Você vai respirar, vai esperar, não, deixa eu tomar essa decisão amanhã, porque hoje eu estou com um pouco de raiva, eu estou com um pouco triste. Deixa eu orar, pedir uma intuição, calma, eu vou analisar. Quando a gente não faz isso, toma uma decisão impensada, a chance de nos arrependermos depois é 99%. Porque tomamos uma decisão no calor da emoção, no calor da raiva ou da alegria. Ficou popularmente conhecido assim: não tome decisão no calor da raiva. E eu reitero, não tome decisão no calor da tristeza, no calor da euforia, da alegria, porque o excesso em alegria tudo é lindo. Já reparou quando vocês estão num ambiente que está todo mundo feliz, lá, alegre? Fala as coisas, fazem planos, então vamos fazer isso, vamos juntar a nossa turma, viajar para o exterior, fazer aquilo outro, e 90% daquilo nem ocorre. Decisões tomadas no momento de euforia. E hoje a psicologia entende isso até como um adoecimento. Esse adoecimento chama hipomania. É uma elevação leve e persistente do humor, um aumento de energia e da atividade, por pelo menos vários dias continuamente, e usualmente sentimentos marcantes de bem-estar e de eficiência, tanto física quanto mental. É também uma patologia mental que precisa de tratamento. A pessoa aumenta a sociabilidade, loquacidade, familiaridade excessiva, aumento da energia sexual e diminuição da energia do sono. Esses sintomas não são, entretanto, muito graves, de modo a entravar o funcionamento profissional ou levar a uma rejeição social. Então, muitas pessoas nem entendem que estão com essa hipomania, ou seja, com esse excesso de energia, com essa alegria intensiva, e vivem uma vida comum. Só que qual o perigo desse processo, né, pessoal? Muitas pessoas na hipomania, na alegria excessiva, elas acabam gastando muito ou indo muito para a energia sexual. E aí nós temos dois grandes problemas, porque se a pessoa gasta além do que ganha, ela pode entrar no endividamento, pode ter que mudar de casa, ou ter que vender o carro, ou ter que fazer outras coisas que pioram a sua saúde mental. Então aí que mora o problema. A hipomania, geralmente ela vem acompanhada às vezes da oscilação de humor, de uma bipolaridade, etc. Ela não é tão problemática, o problema são as consequências. Porque quando você toma a decisão na hipomania, no excesso de felicidade, podem ser decisões, na sua maioria, desequilibradas. Decisões essas que não foram
muito bem pensadas, muito bem analisadas. E aí depois a pessoa se arrepende. O arrependimento dá o quê? Angústia. Então reparem nesse ciclo. Até a felicidade, então, tem que ser ressignificada. Os momentos ruins, entre aspas, têm que ser ressignificados. Nós não estamos falando aqui, enquanto espíritas, que não irá doer os momentos de dor. Não é isso, irá doer. Vamos ter dificuldades. A questão é, qual é o motivo que nós estamos passando essa dor? E o Espiritismo tem respostas mais claras. Reencarnação, processo de lei de causa e efeito, escolhas erradas na atual vivência. Estamos aqui em aprendizado, nada é por acaso, enfim, podemos escolher. São tantas informações que nós já temos no plano espiritual. Através desses grandes médiuns que tiveram aqui, de comunicações, de materializações, de espíritos nos falando, aproveitem bem a oportunidade da reencarnação. Aproveitem o planeta que vocês estão, o corpo que vocês estão, façam bem, evoluam, perdoa. Olhe para a vida com um novo olhar ressignificativo. Não fique feliz apenas com a barriga cheia, ou com dinheiro no bolso, ou com coisas materiais. Olha o que a vida tem de bom, olha a natureza, olha as vicissitudes, olha o seu processo. O seu processo pode ser feliz. Trouxemos até aqui uma mensagem para terminar, da Joana de Ângeles, que ela fala justamente disso. A alegria surge diante de ocorrências simples e descomprometidas, tais uma pequena jornada que se realiza caminhando descalço, sentindo as folhas e a terra gentil sob os pés, experimentando o contato com a natureza pulsante de vida. Em outras vezes ela surge quando se rompe a masmorra dos limites e se espraiam os olhos por sobre o mar, viajando sem medo pela imaginação, ou se apresenta quando tem início a alva colorindo a terra e vencendo a sombra em mensagem de vitalidade, de despertar, ou se manifesta no momento em que se estão plantando semente após o amanho do solo. Bonito, né? Quase um poema aqui da Joana. E a Joana, ela é uma dos espíritos que pontuou muito sobre isso. Esse novo olhar sobre a vida que pode trazer um sentimento mais saudável, uma visão mais saudável. Ela vai dizer também, a Joana, a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza uma pessoa buscando ser saudável. Não a euforia, né, pessoal? Não o excesso, a alegria. Ver a vida com um processo alegre, um fluxo contínuo, ela vai dizer aqui. E temos também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, o item 20, que a gente utiliza muito aqui para falar da felicidade, que é o capítulo que nós usamos aqui. E eu vou ler só um pedacinho que os Espíritos falam aqui, ó. A felicidade é uma utopia. Conquista gerações que se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem é ajuizado a uma raridade neste mundo, o homem é absolutamente feliz, não é encontrado como de fato não é ainda hoje. O que consiste a felicidade na Terra é uma coisa tão efêmera, ou seja, que passa rápido, para aquele que não tenha guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, umas semanas de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares, as provas e as expiações, forçoso é que se admita que algumas moradas há pessoas mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal razão, porque Deus semeou no vosso turbilhão estes belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientes. E no final aqui ele coloca:
a Terra não está destinada a ser uma penitenciária para sempre. Olha que curioso, né? Porque nós ainda estamos aqui num processo, né, de prisão. Quando a gente fala assim, muitas pessoas não entendem, né? Não é uma prisão como é a que a gente vê aqui na Terra, né, pessoal? Uma prisão temporária no corpo físico, uma prisão temporária porque a gente ainda não consegue visitar outros planetas. A Terra ainda está nesse processo. Mas ele fala, não acreditem que será isso para o resto dos milênios. Dos progressos já realizados, vocês poderão facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Enfim, capítulo muito interessante também, que vai dizer, né, sobre a importância de nós ressignificarmos este viver, e que o Espiritismo nos auxilia muito. Vamos então, pessoal, para a nossa meditação final. Já estamos chegando aí a 40 minutos de Evangelho, 41 quase, né? Agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, todos que ouvirão depois este Evangelho. Neste momento nós vamos entrando na conexão com os espíritos amigos. Vamos aproveitar neste momento, lembrando e trazendo no pensamento os nossos queridos irmãos da Colônia das Águas. E nós vamos sentindo a aproximação deles, e nós vamos nos aproximando nessa colônia, com piscinas naturais, água corrente, fluídica, gotículas de água que viajam intensamente nessa colônia. E nós vamos aproximando deste rio de águas correntes. Inicialmente colocamos os nossos pés dentro da água e deixamos que as energias mais pesadas possam ir embora nessa água corrente. Uma limpeza total na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, nos nossos rins, tudo que filtra o nosso organismo, no fígado, tudo que dá essa limpeza no nosso organismo, que possa liberar essas toxinas que estão presas no nosso corpo físico. E nós já vamos sentindo uma fluidez, uma circulação, um aumento de um oxigênio que nós não conhecemos aqui na Terra, que entra pelos nossos narizes espirituais, perispirituais. Nós vamos agradecendo e deixando que a água leve. Chega então os técnicos amigos dessa colônia e nos convida a entrar na água, neste momento primordial para nós, que nós recebemos o passe, a limpeza fluídica. Momento intenso na Colônia das Águas, e neste momento, não se esqueça, vamos fazer a caridade. Você pensa em alguém, neste momento, que esteja passando por algum adoecimento físico? Mentalize essa pessoa, o nome, o rosto, se está internado ou não, se está doente em casa, ou que precisa das energias aqui da Colônia das Águas. Mentalize que essa pessoa possa receber esses fluidos espirituais, essa água que corre, que vai levando lentamente todos os fluidos mais pesados. E nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer aos amigos espirituais da Colônia das Águas, que eles possam nos ajudar. Mais um momento de paz. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem esses fluidos. Senhor nosso Deus, Jesus, nosso irmão maior, nós agradecemos muito por este momento tão especial, tão importante para nós, que é o momento de ouvirmos sobre o Evangelho e de entrarmos em conexão com esses amigos tão bondosos, tão queridos da Colônia das Águas. Senhor Jesus, que neste momento o Senhor possa derramar sobre nós as gotas de esperança, de paz e de amor. Pedimos mais uma vez, Senhor Jesus, pelo nosso Brasil, por cada estado, por cada cidade aqui representado, por cada pessoa que ouve este Evangelho. Abençoe o mês de outubro que iniciará essa semana. Abençoe as eleições municipais, que tudo possa ocorrer dentro de uma normalidade. Direciona todos nós que estaremos participando
no próximo domingo das eleições. Abençoe também, Senhor Jesus, os nossos futuros governantes que serão eleitos. E nós pedimos imensamente, mestre amigo, que cada um que estiver ouvindo este evangelho possa receber neste momento um pouco mais de amor, de esperança. Senhor Jesus, é com muita alegria, com muito amor, nós pedimos a autorização para encerrarmos este evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, agradecendo. Não se esqueça, pessoal, ajude o canal é voluntário. Curta, comente a cidade, o estado que você mora. Ajuda o evangelho a chegar a mais pessoas. Pessoas que às vezes não conhecem este momento vibracional. Eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço para vocês. Delclio, um abraço para você, que Deus te abençoe. Maria Isabel de Recife, em Pernambuco. Daiane Oliveira, Deus abençoe, dos Estados Unidos. Maria Alice Cerqueira, de Ceabra, Bahia, um grande abraço. Caco, manda um abraço da Alemanha. Cleonice Fernandes, Conceição Costa, da cidade do Porto de Portugal. Eduardo Silva, Dani Marques, excelente semana. Sônia Marinho, São José dos Campos, São Paulo, né? Bete Gomes, grande abraço. Sheila Vilela, de Osório, no Rio Grande do Sul. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia. Um abraço, meu amigo. Mara Cardoso, de Macapá. Abraço também. Aline Casola. Aline Silva, de Portugal, na cidade de Braga. Lucília Miranda, de São Paulo, capital. Eda Alcântara, de Além Paraíba. Filomena Vargas, de Ubá, Minas Gerais. Um abraço. Iva Araújo, São Paulo, capital. Miriam Nova, Rio de Janeiro. Ivone, do Paraná, um abraço. André Oliveira, de Campinas, em São Paulo. Dalcle, um grande abraço, de São Vicente, São Paulo. Arthur Câmara. Janda Dias Dávilas, na Bahia. Fatinha Viana, Deus abençoe. Branca Ramos, São Paulo, capital. Sidney Bica. Marlene Sodré, grande abraço. Lenis Pessotto, São Paulo, capital. Um abraço. Eliane Bate, Recife. Grande abraço também. Renata Maria. Joelma Adriana. Malu Costa Andrade. Pode colocar o pessoal, o nome da cidade também, tá? Cidade Rosa Maria, cidade do Porto. Janaína. Grande abraço. Janaína Ribeiro, da Irlanda. Um grande abraço, amiga. Graça Lira, João Pessoa. Deus abençoe cada um de vocês. Malu Costa, de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Luciene Francisca, de Choupana, em Goiás. Cristiane, de Porto Alegre, um abraço. Roberto Fleck, de Vilhena, Rondônia. Samária, de Fortaleza, no Ceará. Natalícia Fonseca de Moraes. Norma Carvalho, Rio de Janeiro, capital, um abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal, quem comenta, quem nos ajuda aqui a compartilhar, curtir. Um grande abraço, até domingo que vem, se Deus quiser.